Mudanças no departamento de futebol do Vasco da Gama. Mais um vexame do Vasco da Gama ontem contra a equipe do Flamengo. No meu canal, eu não vou romantizar o primeiro tempo bom que o Vasco da Gama fez. O que importa é o produto final. 1-0 para o Flamengo. Daqui a pouco vai chegar a 40 jogos aí. O Vasco só venceu o Flamengo em 3 oportunidades. Vasco que precisa muito de reforço, além desses 3 estrangeiros que chegaram nessa última semana. Então a gente faz esse vídeo te convidando a fazer uma reflexão sobre tudo que está acontecendo no Gigante da Colina. Peço a você que está insatisfeito para você se inscrever no nosso canal, para que a gente possa ter voz ativa dentro do Clube de Regatas Vasco da Gama. Meus amigos, a gente precisa entender que o problema do Vasco é fora de campo. Enquanto a gente tiver pessoas despreparadas no comando do Vasco, vai ser isso, chacota, vai ser vergonha. O Vasco, ele sofre não só dentro de campo com refúgio, mas fora de campo é muito refúgio também. Primeira coisa, essa preparação física do Vasco. Esse preparador físico, a gente já tem pedido a demissão dele há muito tempo do Vasco da Gama. A parte física do Vasco deixa muito a desejar. Situação do seu Marcelo Santana. Eu não posso achar normal um cara despreparado, desqualificado, igual o seu Marcelo Santana, ser o homem forte do futebol do Vasco da Gama. O Pedrinho precisa vir a público para explicar o que o Felipe faz dentro do Vasco, além de receber dinheiro. Você acha que eu estou falando demais? Vou colocar aqui para você a escalação de ontem. Vamos lá. Olha essa escalação aqui de ontem, meus amigos. O Vasco, ontem, jogou 95% desse time foi montado pela 777 Parques. O Pedrinho pouco acrescentou ao Vasco da Gama. Pouco. Léo Jardim, contratado pela 777, PH, João Vitor, Lucas Piton, Hugo Moura, Jair, Cocão, Vegete. Ontem, só 3 jogadores não foram contratados pela 777 Parques. Que é o Ryan, que é da base, o Lucas Freitas e o nosso Coutinho. Amigo, o Pedrinho vive a reclamar aí da 777, mas ele pouco fez para poder contratar. 2 janelas de contratações horrorosas do Vasco da Gama. Horrorosas. Que simplesmente o Vasco gastou 70 milhões, mano, em menos de um ano. Só nessa janela foi 50 milhões de reais. Ano passado foram 20 milhões de reais. Eu quero saber aqui, cadê Souza? Cadê Alex Teixeira? Aonde foi parar o futebol de Felipe Coutinho? Eu quero saber. Cadê Maurício Lemos? Cadê Lucas Oliveira?
as contratações que o Vasco da Gama fez na era Marcelo Santana são horrorosas. Enquanto o nosso rival, o Flamengo, contrata para ficar mais forte, jogador por jogador, para disputar a posição, o Vasco contrata atleta simplesmente para compor o elenco, para fazer composição de elenco. Mas uma janela muito fraca do Vasco, um planejamento caracu, um planejamento caracu. O Vasco é o único clube no Brasil que deu para o treinador aí, tá? Que deu para o treinador 3 reforços na semana de um clássico. Isso não acontece no Flamengo, não acontece no Palmeiras, não acontece no São Paulo, não acontece no Corinthians, no Atlético Mineiro, não acontece. Fizeram umas contratações aí para calar a boca de alguns jogadores que não eram prioridade. Se fossem prioridade, teriam chegado para poder fazer uma pré-temporada no Vasco da Gama. A verdade é que a gente perdeu aí o Brian Rodrigues, que a gente perdeu o Bruma, que a gente perdeu o Rony. E claro que tudo isso prejudica o trabalho do Carille, que por si só já é um treinador muito limitado. Um treinador que tem muita dificuldade para poder enxergar, que faz substituições erradas. O time é fraco, mas ele faz substituições erradas. Cara totalmente perdido. Ontem falou que não colocou, já que trouxeram esse reforço, tinha que pôr para poder jogar. Aí ele falou que precisa de adaptação. Então, se precisa de adaptação, por que relaciona esses jogadores, como é o caso do Nuno Moreira, que era para ter entrado ontem, o jogador custou para o Vasco 20 milhões de reais. O Vasco pagou uma multa rescisória de 20 milhões de reais. Um jogador que valia 1,5 milhão de euros, o Vasco pagou 3 milhões e meio, o cara não entra para jogar. Ainda me fazem sacanagem, tira o Zucarello para a gente aturar Felipe Coutinho, para a gente aturar Payet, 2 ex-atletas de futebol. Que o Payet ontem, inclusive, entrou em campo de sacanagem. Entrou em campo ontem de sacanagem. Depois do que o Pedrinho falou, que praticamente botou ele fora do Vasco da Gama. Não sei se eu vou... Sabe, o cara entrou na sacanagem. Por que não se dá uma declaração dessa nas vésperas de um jogo importante? O seu Pedrinho está aí no comando do Vasco, perdido. Vocês ficam romantizando. Ah, tadinho do Pedrinho. Meu irmão, a gente está com o elenco aí da 777. Que a gente já fala aqui desde 2023 que esse elenco é ruim. A gente questiona o Jair, o Cocão. Não é de hoje, irmão. Esses caras são titulares do Vasco. O Pedrinho já vai para quase 2 anos dentro do Vasco da Gama. Mudou o quê, cara? Mudou o quê? Tá fazendo uma gestão tão ruim quanto a 777 fez. Eu não vou normatizar isso aqui, irmão. A última vitória do Vasco contra o Flamengo foi no dia 5 de março de 2023. De lá para cá, foram 10 porradas. O Vasco não ganhou um jogo. E fica a gente falando que o Vasco mereceu o empate, ao invés de atacar o problema do Vasco, que é um problema administrativo, tudo errado no nosso clube, preparação física, Marcelo Santana, Felipe, Pedrinho, reforços aí, que são reforços para calar a boca da torcida, porque quem eles queriam trazer de verdade, eles não tiveram competência para trazer. Não dá aqui para eu ficar culpando o Garré, coitado, não dá para ficar culpando o Nuno, que nem entrou, o Lloyd, não dá para a gente fazer uma avaliação. O Lloyd chegou 3 dias, botaram o cara num clássico. Então isso aqui não é Vasco e Bangu, isso é Vasco e Flamengo. Então, enquanto encarar um clássico desse jeito, e olha,
Meu irmão, vai jogar contra o Nova Iguaçu. O Pedrinho está invicto, ainda não ganhou do Nova Iguaçu, desde que está no comando aí do Vasco. Espero que o Vasco consiga vencer esse jogo. Agora, o Vasco vai quarta-feira para a Copa do Brasil, sentido, mentalmente. Então, cara, é muito ruim o que está acontecendo dentro do Vasco. Eu não vou normatizar isso aqui. Certo, meus amigos? Agradeço aí pela atenção de vocês e tem que ter uma demissão em massa de gente incompetente que não é para estar trabalhando no Vasco. É isso. Obrigado aí pela atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Tamo junto aí. Valeu.